Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate sobrevivendo ao Covid-19. Então agora estamos de volta inteiras, né, para dar continuidade aqui a destrinchar as metáforas deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente já está quase no finalzinho. Olha, a gente está aqui no capítulo do Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada, que eu até comecei a comentar no ano passado, mas tive que interromper aí por essas questões de saúde, gente. Mas vamos continuar, porque nós terminamos os projetos que nós começamos, certo? Então, a gente tá falando aqui, aqui agora eu vou começar a falar do livro, nos outros vídeos eu falei sobre deusas, né, que representam a sexualidade, a sensualidade, como a sexualidade ela é uma expressão sagrada, uma expressão natural, uma expressão da natureza. Então a Clarissa começa aqui falando o seguinte: há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres. Essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial e, como qualquer animal completo, possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas, submisso em outras. Ele é sensível a estímulos que envolvam os sentidos: a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza, a escuridão. Então a gente não pode negar que nós somos animais da espécie humana e que nós temos essas questões sensoriais e que a libido, o cio em si, não a libido, já vamos falar da libido, faz parte da nossa natureza e que não é nada sujo. Essa parte aqui ela está falando das deusas sujas, que a gente já vai comentar também. Então ela fala, né, sobre as coisas que estimulam a felicidade e o prazer sempre são também portas dos fundos, entre aspas, pelas quais podemos ser exploradas ou manipuladas. É lógico, né, por causa da sensação que traz de felicidade ou de prazer. Então, acho que nem preciso comentar sobre o quanto a sexualidade feminina foi ponto, né, de manipulação para domesticação e exploração, que até hoje continua isso, mas nós vamos mudar isso de pouquinho em pouquinho. Cada mulher que se desperta vai mudando isso e vai repassando para as outras, tá? E aí é esse aspecto, então, natural da mulher que tem cio. E aí não é um cio voltado exclusivamente para a relação sexual. E essa que é a grande pegada aqui, a grande questão. Ela é uma espécie, esse cio é uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. Então, a libido em si. E a libido ela pode ser direcionada para criações e também para a sexualidade, para a expressão sexual, né? A partir da energia liberada nesse nível, no nível da libido, tá? A mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas é um estado de intensa consciência sensorial que inclui a sua sexualidade, mas não se limita a ela. Então, é aí que vem toda a questão do sagrado na nossa sexualidade, tá? E aí, gente, ela fala um pouquinho das deusas sujas, que é o tema aqui, as histórias do capítulo tem a ver com elas, e fala sobre como essas deusas, elas eram deusas da obscenidade no passado, tá? Nas antigas culturas matriarcais, tá? E aí essas mulheres, elas eram deusas da obscenidade, não pela sexualidade, mas porque elas eram muito astutas, muito espertas, tá? Mas quando isso vai sendo passado de geração em geração, a tradução de deusas obscenas ficou para deusas sujas. Então ela comenta sobre isso, né? Sujo, a palavra sujeira, e ela fala sobre inglês, né? Significado ampliado para incluir imundície, geralmente o solo e a poeira, e obscenidade de qualquer natureza, especialmente na fala. Então, né, se diz boca suja, tá? O palavrão, uma palavra obscena, também usada atualmente para designar qualquer coisa que tenha se tornado impopular ou suspeita em termos sociais ou políticos, né? Muitas vezes através de difamação e críticas imerecidas ou por estar em descompasso com as tendências atuais. E a terceira definição que ela traz é de obsceno, que significa
um mago, uma feiticeira. O radical ob de obsceno é mago ou feiticeira. Então ela está trazendo aqui esse resgate de que aquilo que foi traduzido como sujo, na verdade era magia astuta, feitiçaria inteligente, tá? E é assim que essas deusas, né, antigas eram. Então ela traz, né, essa questão de que elas não eram absolutamente vulgares, tá? Mas muito pelo contrário, elas lembravam alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que venha nos visitar e que venha a ser uma das nossas melhores amigas, para nos orientar, para nos fazer nos conectarmos, né, com esse sensorial que nós temos e que muitas vezes nós negamos. Muitas vezes nós ficamos só, né, muito racionais e paramos de sentir o que o nosso corpo está passando, tá? Então, ela comenta aqui 3 histórias. A história da Balbo, que é uma história de uma deusa suja. Ela conta depois a história do Coyote Dick, que não é deusa suja, né? É uma história de piada, porque a gente vai ver aqui a relação, então, do cio, da sexualidade sagrada e do riso, porque a gente tem que lembrar que todo o foco tá lá no prazer, e o prazer não é só através de relação sexual, tá? E depois ela conta a história lá do general Eisenhower, tá bom, gente? Então, até amanhã no próximo vídeo. Vamos ver que ritmo que eu vou conseguir dar agora para esses vídeos durante esse ano de 2021. Beijos!